Bem-vindos à segunda parte do livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, que a gente vai falar sobre o segundo capítulo, chamado Tornando-se Profissional. Vem com a gente! Cada um de nós tem uma missão nesse mundo. Cada um é único e irrepetível e tem um recado a dar no mundo quando a gente consegue realizar a nossa natureza. É como se cada um de nós fosse uma pequena pecinha num quebra-cabeça gigantesco. E quando a gente faz o que a gente veio para fazer, a gente consegue preencher de forma correta essa pecinha nesse quebra-cabeça gigantesco. Mas imagina que a voz que a gente veio falar, a vocação que a gente veio ter, o recado que a gente veio dar a esse mundo não esteja sendo feito. Imagina que a gente esteja somente sobrevivendo. E imagina que a resistência esteja vencendo várias pessoas e criando várias pessoas desiludidas, viciadas, depressivas, que estejam aqui somente por estar e sem fazer e sem entender a sua missão no mundo, deixando esse quebra-cabeça com várias pecinhas faltando e a gente sem entender a que veio. Mas ao contrário disso, se você conseguir enfrentar e vencer a resistência, ele fala que muito possivelmente as características comuns são que a pessoa é paciente. Ela sabe que a gratificação do seu esforço não vem de forma imediata, é ao longo do tempo, é depois de muito esforço, de muito tempo. Ela tenta pegar o caos que tem no mundo e ordenar pelo menos a sua mente. Então é uma pessoa que tem a ordem no seu processo criativo, no seu local de trabalho, né, para fluir. É uma pessoa que vive no mundo real, uma pessoa que está dentro do ringue e não na arquibancada. E vivendo no mundo real, ela sabe muito bem dos horários que ela tem que ter de comprometimento. Ela sabe muito bem das críticas e que ela está se expondo, né, à opinião dos outros. Ela sabe que ela tem que dominar a técnica. Ela sabe que ela tem a questão da subsistência. E ela sabe que ela tem que comparecer diariamente, haja o que houver. Ela tem que ser obstinada e completamente obcecada pelo que ela veio fazer no mundo, pelo que ela deseja, pelo que ela ama. Pressfield fala muito sobre a questão da musa, da inspiração, usando a invocação da musa de Homero como uma grande referência nesse livro, né? Ele tem uma frase muito interessante, eu vou falar aqui para vocês. Assim que nos afastamos do clarão da fogueira, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem, infalivelmente, evoca aquela parte mais profunda de nosso ser, que nos apoia e nos ampara. Quer dizer, quando a gente decide lutar contra a resistência e realmente nos aprofundar no nosso ofício que viemos a fazer, em vez de sentirmos uma solidão, que normalmente a gente acha que vai sentir, mas a musa pousa no nosso ombro e a gente não fica mais solitário. Ele fala que ele nunca se sente solitário, porque ele está sempre rodeado dos seus personagens, que às vezes são até mais interessantes do que pessoas que ele conhece. Que ele está sempre rodeado das suas obras, dos seus pensamentos. Ele está sempre em conjunto. O homem que encontra a si próprio, na verdade, nunca está sozinho, sempre está acompanhado. E aí tem outra citação interessante do livro que eu vou ler aqui para vocês. O artista é um servo das intenções de anjos e musas. Seu inimigo é o ego, que gera resistência, que é o dragão que guarda o ouro. O artista deve ser um guerreiro, que com o tempo os artistas adquirem modéstia e humildade, e simplicidade, e naturalidade. Não são a origem da criação e sabem disso. São somente o meio, são somente uma ponte. São instrumentos hábeis e dispostos dos deuses a quem servem. Quer dizer, o homem que consegue resistir, ele sabe que ele é puramente um pontífice, ou seja, uma ponte, um meio de algo sagrado para algo real.
Pode ser até que os argumentos da resistência sejam válidos, né, e reais, mas eles podem ser desculpas. E aí que tem que estar a atenção. Porque existiram pessoas com muitas dificuldades na vida, mais dificuldades do que você, do que eu, e conseguiram fazer. E essas pessoas nos expõem como que Van Gogh conseguiu pintar daquele jeito, com aquelas situações que ele tinha, como Lance Armstrong conseguiu ganhar 4 vezes o Tour de France com câncer, como que Leonardo da Vinci naquela época, com as dificuldades daquela época, conseguiu ter um estudo magnífico sobre o corpo humano, fazer aquelas pinturas lindas e maravilhosas. Como artistas puderam fazer composições sem ouvir. Isso só expõe a gente, isso só fala você pode. Olha o que o cara fez, olha o que a mulher fez. Você pode fazer e é você que não está fazendo, é você que opta por se sucumbir às resistências. Outro ponto que Pressfield toca é a diferença entre o amador e o profissional. Na verdade, a palavra amador vem de amante, só que o amador em si não tem uma paixão, não tem um amor suficientemente grande para tornar a sua vocação a sua profissão. E ele fica num ambiente em que ele lida com aquilo como um hobby, como uma farra, como uma distração, mas não ama de verdade. Porque você ser profissional é você abrir mão de várias coisas. É você saber o esforço que tem aquilo e se dedicar para aquilo. Então, na verdade, ela faz essa diferenciação e fala que o amador, na verdade, não ama. Um amador é aquele que faz a coisa no final de semana, quando tem tempo. É aquele que escreve uma poesia quando dá a ideia. É aquele que faz no final de semana alguma coisa. O profissional é aquele que senta, consegue sentar, apesar de não ter a inspiração naquele momento, mas faz daquilo um ofício e não uma diversão. É muito interessante quando o Pressfield começa a falar sobre o seu processo criativo e o seu diário, né? O seu dia a dia. Ele cria as condições para que a musa venha. E ele fala uma coisa muito poética, ele fala que ele organiza toda a sua casa. Ele acorda, ele toma o café da manhã e ele organiza o seu espaço de trabalho. Ele limpa até o carpete da entrada para que a musa, quando entra, limpe seus pés, né? E seja bem-vinda ao seu ambiente de trabalho. Ele fala uma coisa muito importante da questão de pontualidade, de rotina, de comprometimento e de estar preparado, independente se tem a inspiração naquele momento ou não. E ele fala também uma coisa muito importante, que ele criou o Você SA, quer dizer, a sua divisão entre ele, pessoa física, e ele, pessoa jurídica. É como se ele criasse uma estrutura de empresa em que ele marca reuniões consigo mesmo, ele faz o planejamento semanal e depois ele faz as marcações, as metas, e ele, chefe, cobra dele, artista, escritor, e ele, artista, dá todos os pontos, o que foi desenvolvido para ele, chefe. E assim ele vai se organizando. Ele, com a cabeça do eu CNPJ, do eu, o Você SA, que ele chama, que é a empresa dele, ele consegue ir para reuniões de trabalho, negociar com outro tipo de impacto e de perfil profissional do que o eu dele, puramente escritor, que está lá. Então, esse comprometimento que ele se entende como empresário, empreendedor, empresa, e ele, artista, é bem interessante para ver essa divisão. E o comprometimento vem de toda a cobrança dele, eu, CNPJ, eu, SA. Ele comenta que não acha que o ofício dele é importante para a humanidade, é importante para a sociedade, mas é importante para ele, é essencial para ele. Então ele faz toda essa rotina, todo esse dia a dia, porque aquilo
é importante para o que ele veio fazer no mundo, para a importância dele no mundo. E ele fala uma passagem que ele vê os abutres na frente da casa dele indo caçar ratos para alimentar a família, os abutrezinhos. E ele tem o mesmo comprometimento, porque se ele não sentar, não escrever e não tiver a sua entrega, é como se aquele dia não tivesse ganho, é como se ele não tivesse caçado o seu rato. E ele precisa caçar o seu rato diário, ele precisa escrever diariamente. E quando ele termina e tem horários bem definidos, 9 da manhã até X horas, ele faz todos os dias. Ele fecha depois o caderno dele, as anotações dele e tem o dia ganho, porque ele conseguiu bater a resistência naquele dia. Mas não se engane, ele sabe que no dia seguinte, no café da manhã, a resistência vai estar sentada do lado dele, esperando para ele desistir, esperando para ele dar algum argumento, esperando para ele fazer alguma outra coisa que não seja trabalhar. Ele fala, e não importa se aquilo vai virar um sucesso ou não, se aquilo vai até ser publicado ou não, ele tem vários livros que foram jogados no lixo, que foram descartados. Só de peças de teatros e roteiros, 9 nem foram considerados. Ele fala que uma vez ele foi apresentar um roteiro para um produtor e aí teve uma reunião, o produtor ficou no telefonema o tempo todo no telefone e ele esperando o produtor ler, estava fingindo, né, que estava lendo ali na frente dele e daqui a pouco chegou uma outra ligação, ele falou só, essa aqui é pessoal, você me espera lá fora, por favor? Ele saiu, esperou lá fora, ficou horas esperando o cara, achando que o cara estava terminando a ligação, depois lendo o seu roteiro para terminar a reunião ou dar um feedback. E aí depois de horas ele sai e fala, ué, você tá aí ainda? Até me esqueci de você, volta outro dia. E ele fala, cara, isso dói. Isso dói. Na época ele já tinha 40 e poucos anos, não era nenhum, né, adolescente, nenhum 20 e poucos anos. Ele fala, isso dói, porque a pessoa não reconhece, mas eu vou voltar amanhã e vou continuar a escrever, porque ele não vai me derrubar. Ele também conseguiu fazer o roteiro de um filme, que se eu não me engano era do King Kong, o segundo King Kong, que foi produzido. E aí ele chamou amigos, parentes, né, para a estreia do filme. E o filme foi tão mal, mas foi tão mal, que até os amigos dele não conseguiram fazer comentário e sumiram, porque tinha uma festa depois do release e desapareceram, que nem família nem amigos conseguiram ficar perto dele para falar que é isso que ele tinha feito, que estava horrível. Então ele tem que superar isso, né? E tem que saber que apesar disso, de não ser publicado, de jogar roteiros fora, de ser desrespeitado por outros profissionais, de ter conseguido até que produzisse um texto seu, ter sido horrível. E a crítica falou, espero que o seu nome não seja realmente Steven Pressfield, porque sua família deve querer te deserdar. No jornal isso. E como se supera isso? Né? E como você olha essa crítica e dá o pulo para cima, né? Para depois conseguir outras produções de cinema, livros bem produzidos e bem divulgados. Então ele fala da sua história, ele traz a sua experiência pessoal, né? Do combate à resistência. Todo mundo que produz alguma coisa sabe muito bem que chega num ponto do processo de inspiração, mais pra frente, quando você já tentou demais, em que você começa a ouvir vozes, você começa a ter um certo tipo de intuição, você vai caminhar e você fala, não, aquela frase que eu escrevi naquela poesia, por que não muda isso? Por que não muda aquela palavrinha, aquela entonação? E você volta para casa e faz aquilo, né? Ou você tá, de repente, em outro quadro e ainda terminando um anterior e você fala, não, por que eu não saturo um pouquinho as cores? Ou por que eu não defino um pouquinho mais esse detalhe ou outro que eu acho que vai ficar melhor na perspectiva? Então tem sempre alguém ou algo soprando alguma coisa aos nossos ouvidos, né? Dando alguma inspiração, dando algum conselho sobre como tem que ser. Isso, essas palavras, esse sentimento são as musas. E quando você se tem como um canal para ouvir algo sagrado, você consegue ouvir a beleza chegando.
Outro ponto que ele fala é que o grande trunfo da resistência é o medo. Ela está fantasiada e disfarçada através do medo. Existe medo da morte, existe medo da crítica, da repreensão, existe vários tipos de medo. Mas o medo maior, o pai de todos os medos, é o medo do êxito. É o medo de realmente você conseguir o que você quer. Porque você está aqui na mediocridade, com o seu grupo de mediocridade, e você vai para outro patamar em que você vai estar sozinho, em que você vai ter que honrar esse novo nível que você alcançou, e vai ter as críticas das pessoas. Esse medo é um dos maiores medos, de você ser aquilo que você veio para ser e que você gostaria de ser, você realmente conseguir. Tem uma pergunta que ele faz que é muito interessante. Se não existisse mais ninguém no mundo, se você estivesse sozinho, você continuaria sentado tocando no piano? Você continuaria pegando o seu pincel para pintar? Você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje em dia? Se você continuar, é porque aquilo é o seu território. Aquilo é onde te faz feliz. E também outras perguntas, né? Se você ganhasse na Mega Sena 30 milhões, você continuaria trabalhando onde você está trabalhando? Essa pergunta que a gente tem que fazer. E aí ele encerra falando que uma das maiores virtudes que a gente pode ter é total desprezo pelo fracasso, mas também pelo sucesso. Que a gente não tem que se importar. São poucos os homens e os gênios que conseguiram um reconhecimento em vida. São muitos poucos. Então, você tem que ter desprezo tanto para o fracasso quanto para o sucesso. Essa é uma das maiores virtudes da pessoa que consegue resistir à resistência. E é importante essa capacidade de se auto-validar, dormir os sonos dos justos, fazer o que você veio a fazer e ter a cabeça tranquila. E para terminar, tem uma parte muito interessante que fala que Krishna fala o seguinte: temos o direito ao nosso trabalho e devemos nos preocupar somente com o trabalho. O fruto é outra coisa. O fruto não vem ao caso, não é nosso, porque a obra vem do céu. Então, o fruto deve ser oferecido como oferenda aos deuses. Bom, pessoal, muito obrigada por ter visto aqui com a gente de uma forma um pouquinho mais minuciosa essas duas partes do livro Guerra da Arte de Steven Pressfield. Fiquei super feliz. Esse é um livro super poético, super delicado, e a gente fez um pouquinho mais extenso para que todos os pontos fossem cobertos, né? Eu sugiro a leitura, por favor, leia o livro. É um livro de cunho filosófico e é muito importante porque eu acho que todo mundo tem esse inimigo dentro de si, que se confunde um pouco com o nosso próprio rosto e a gente não sabe como agir. Mas vamos identificar para que a gente possa criar a nossa melhor versão e produzir cada vez mais trabalhos maravilhosos. Muito obrigada e até os próximos livros.